Bom dia a todos, meu nome é Ana Carolina, sou estudante de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar o trabalho Associação entre Autoimunidade e Desbiose Oral, uma revisão narrativa, que foi orientado pelas professoras Ana Tereza Tomé Leão e Sandra Regina Torres, do Departamento de Patologia e Diagnóstico Oral da Faculdade de Odontologia da UFRJ. Antes de tudo, é importante apontar que, em condições normais, o sistema imunológico exibe tolerância e deve ser capaz de distinguir o próprio do não próprio, inofensivo do não próprio perigoso. Quando a autotolerância é interrompida em um hospedeiro suscetível, pode ocorrer a desregulação imunológica e, consequentemente, o desenvolvimento da autoimunidade. E onde entra a alteração do microbioma? Então, é evidente que as atividades metabólicas da microbiota intestinal e oral proporcionam benefícios à saúde humana. No entanto, essas comunidades também contêm inúmeros patógenos oportunistas potenciais que, em desbiose, podem causar diversas doenças, incluindo cárie, periodontite, doenças autoimunes e até mesmo câncer coloretal. E no contexto de doenças autoimunes e suas patologias, desbioses e inflamações crônicas podem sim desencadear a autoimunidade por mecanismos diversos, e compreender esses processos fisiopatológicos que parecem vincular essas doenças poderia embasar a hipótese de que a detecção de desequilíbrios da composição microbiana podem sim ser facilitadores no diagnóstico precoce no tratamento de doenças autoimunes. Então, o objetivo desse estudo foi realizar uma revisão narrativa de literatura a fim de avaliar a associação entre a microbiota oral e doenças autoimunes. E para isso, foi realizada uma busca na base de dados Medline, via PubMed, Cielo e Google Acadêmico, com algumas combinações de palavras-chave, como doença autoimune, resposta autoimune, autoimunidade, doença periodontal, manifestações orais e microbioma, utilizando os operadores booleanos AND e OR, sendo estabelecidos como critérios de inclusão artigos publicados de 2017 a 2019 nos idiomas português e inglês, disponíveis na íntegra em meios eletrônicos. E foram usados também alguns critérios de elegibilidade, como as doenças autoimunes estão relacionadas à desbiose, as comunidades microbianas comuns, orais e entéricas, as reações imunológicas relacionadas a reações a autoanticorpos, né, reações de autoimunidade, manifestações orais em pacientes com doenças autoimunes. E dos resultados obtidos por meio dessa busca, foram selecionados 29 artigos, dentre os quais 20 foram incluídos, sendo o restante excluído por não estarem dentro do critério de inclusão e elegibilidade. O microbioma humano ele é formado por todos os mecanismos, todos os micro-organismos que vivem no corpo humano, ocupando múltiplos sistemas. A composição do microbioma humano ele é altamente influenciado por mudanças no microambiente. E a mudança característica da comunidade de micro-organismos em um microambiente específico é conhecido como desbiose. O mecanismo de autoimunidade ligado à desbiose estão sendo ativamente estudados, sempre tendo como base condições onde o ponto final é a destruição das células tecido-alvo por células autorreativas. Sendo assim, bactérias elas podem causar doenças autoimunes, e quando falamos de bactérias, falamos da microbiota oral mesmo, onde a boca de um indivíduo saudável pode ser colonizada por cerca de 200 espécies de micro-organismos. Então, essas bactérias elas podem causar autoimunidade por meio de diferentes mecanismos, como, por exemplo, com a persistência de patógenos, mimetismo molecular, disseminação de epítopos, ativação de TLRs, além de poderem até mesmo causar alterações epigenéticas, e isso inclui mudanças na função do gene por meio da metilação do DNA, por exemplo, ou modificação pós-tradução da histona. Além disso, algumas doenças autoimunes apresentam manifestações orais, o que corrobora a importância da compreensão sistêmica e do conhecimento por parte dos profissionais de saúde quanto à etiologia e os mecanismos de ações imunológicas. E apesar do fato de que os microbiomas orais e gastrointestinais contêm diversos tipos e quantidades de espécies bacterianas, suas naturezas interconectadas sugerem uma possível rota de transmissão bacteriana. E aí existem duas hipóteses que surgiram para a transmissão bacteriana oral para o intestino. E as hipóteses são a via hematogênica, pela qual a bactéria oral ela entra em contato na lesão, entra na lesão e circula sistemicamente até colonizar a mucosa gastrointestinal, e tem a via entérica, onde as bactérias da cavidade oral elas viajam através do estômago até o intestino.
E isso é possível observar até mesmo nessa figura aqui. Essa figura mostra que várias bactérias orais estão ligadas a inúmeras doenças, tanto orais como sistêmicas, que é o caso da Porphyromas gingivalis, em que está presente tanto na doença periodontal, como, por exemplo, na infecção endodôntica e até mesmo em doenças autoimunes, como a síndrome de Sjögren e artrite reumatoide. E isso destaca a importância da homeostase microbiana na manutenção da saúde e prevenção da patologia. Compreendendo a importância do microbioma humano na saúde do indivíduo, aqui podemos observar algumas relações entre doenças autoimunes com alterações do microbiota oral, do microbioma oral causadas pelo ambiente do hospedeiro e que podem sim contribuir para a patogênese, por exemplo, de doenças como a síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, lúpus sistêmico eritematoso e doenças de Crohn. No caso da síndrome de Sjögren, a presença de um sistema imunológico desregulado com uma resposta quando o microbioma oral em disbiose pode ser um dos caminhos responsáveis pela patogênese da doença. Na artrite reumatoide, mesma coisa, mudanças nos microbiomas intestinais e orais podem contribuir para essa patogênese. Lúpus sistêmico eritematoso, o microambiente oral pode participar do desenvolvimento da doença através de uma exacerbação de autoanticorpos contra seus produtos microbianos. E no caso da doença de Crohn, surge uma confluência de fatores genéticos, imunológicos, microbianos ambientais que podem afetar qualquer local ao longo do trato gastrointestinal, e isso inclui a boca. E existem manifestações da cavidade oral presentes em doenças autoimunes que são encontradas frequentemente na prática clínica, mas que as suas sintomatologias são muitas vezes inespecíficas. Então é muito importante o cirurgião dentista estar alerta. E por isso eu trouxe algumas imagens de manifestações orais de uma doença autoimune que é bastante conhecida, que é a doença de Crohn. E aí podemos incluir a quelite angular, a pioestomatite vegetante, a hiperplasia gengival, a linfadenopatia recorrente e até mesmo a perda de inserção óssea por periodontite, que são outros estudos que são bem interessantes e relevantes também para o tema. Por fim, após o entendimento referente à disbiose, o quanto ela pode ser relacionada a diversas doenças, é importante entender quais são as terapêuticas existentes para reverter essa disbiose. E aí podemos citar algumas, como o transplante da microbiota fecal, a FMT, que é uma terapia realizada através da aquisição de amostras de fezes de indivíduos saudáveis e a transferência da amostra para um indivíduo com disbiose microbiana. E a FMT, ela tem um histórico de sucesso, principalmente no tratamento de infecções por colite pseudomembranosa. Existem probióticos, prebióticos e simbióticos que são amplamente utilizados no tratamento de várias doenças gastrointestinais e sistêmicas. E também é importante ressaltar a importância da higiene bucal, já que a manutenção da saúde bucal favorece o equilíbrio entre o sistema imunológico e a composição da microbiota oral, e isso auxilia na modulação de resposta imune do hospedeiro a vários organismos. Também, falando um pouco sobre nutrição, a importância da nutrição, a gente vive uma sociedade em que o consumo de alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas e em baixo teor de fibras e gorduras poliinsaturadas pela população é um elemento de grande impacto à saúde. Então, a gente vive essa realidade. E eles não são considerados saudáveis. Esse tipo de dieta pode levar a um quadro inflamatório sistêmico, também causar alterações na microbiota. E tem os alimentos funcionais que viriam como uma terapia também para tentar reverter a disbiose, em que desempenham um papel importante na promoção da saúde, atuando como imunoestimulantes, apresentando capacidade de modular a microbiota de diferentes órgãos, inclusive a boca, através de atividades anti-inflamatórias, imunoestimulantes e antimicrobianas. E com isso, podemos concluir que o equilíbrio entre saúde eubiótica e patologia disbiótica depende da diversidade e quantidade de micro-organismos específicos no microbioma, e a interconexão entre disbiose oral e sistêmica pode fornecer um caminho comum para a progressão de doenças autoimunes, inflamatórias e perniciosas. A compreensão dessa complexidade e das interações entre microbiomas e hospedeiro é extremamente importante para o desenvolvimento de diagnósticos e terapias de precisão que envolvam doença autoimune. No entanto, ainda não há evidências na literatura que possam estabelecer o papel de fato do microbioma na patogênese direta de doenças autoimunes. Agradeço muito a atenção de vocês. Esse foi o meu trabalho, essas são as referências bibliográficas. Estou aberta a dúvidas. Muito obrigada.